Voltamos, minha gente! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa sala de aula virtual. É muito bom ter você aqui nessa nova formação para líderes, coordenadores de escolas de discipulado para adolescentes. É muito bom ter você aqui. É muito bom ver gente engajada nesse ministério maravilhoso. Nós estamos numa aula maravilhosa de 10 passos para iniciar uma escola de discipulado. Você já teve os 5 primeiros pontos na primeira aula e essa é a segunda aula. E a gente vai falar agora desses 5 últimos pontos, passos para iniciar o projeto. Relembrando, você já está com as suas anotações aí? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que construir a nossa visão, escrever o nosso projeto, refletir sobre tudo isso. Depois, segundo passo, compartilhar com alguém. Terceiro passo, construir algo pensando nos adolescentes e não um ministério para nós mesmos. Quarto passo, organizar uma estrutura ministerial, fazer uma coisa do nosso tamanho. 5, montar a nossa equipe de forma muito estratégica, pensando naquilo que nós temos e pensando naquilo que nós não temos, para que a gente se complete e forme uma equipe forte. Até aqui, maravilha, né? Vamos avançar então? O 6º passo que nós temos aqui é colocar um prazo para começar o projeto. Agora o negócio vai pegar mesmo. Por quê? Uma data, um cronograma te impulsiona. E o que eu quero que você faça aqui, você pode até pausar o vídeo, não tem problema, volta depois. Mas pensa aí, pega aí a tua agenda, consulta esse calendário e diz assim, quando vai começar esse projeto? E ao menos que você esteja assistindo essa aula em dezembro, começa nesse ano. Faz alguma... Jade, mas só vai dar certo no próximo ano. Eu sempre digo assim, então faz uma prévia. Começa a fazer alguns encontros, sabe? Meio que preparando a terra, preparando o ambiente para a escola começar, mas não deixa de fazer alguma coisa. É isso que eu quero, assim, que você comece, tá? Mesmo que esse calendário que você vai construir sofram algumas alterações, e é inevitável, gente. Todo ano eu faço planejamento, todos os meses eu reviso os planejamentos e eles vão sofrer alterações. Algum professor não vai poder vir, algum momento a aula vai cair num feriado, em algum momento eu vou estar doente, em algum momento alguma coisa vai acontecer que uma aula vai pular para outro dia, que a gente vai ter que reformular as coisas, mas isso não quer dizer que a gente não precise fazer o planejamento. Então, o planejamento te ajuda o quê? A se comprometer com os outros. Lembra que eu falei que quando a gente compartilha o nosso sonho, a gente cria um compromisso? Quando você diz assim, olha, a nossa escola de discipulado vai começar tal mês, isso cria uma expectativa. Mas ainda tem muita coisa para organizar. Não tem problema, se comprometa. Isso vai te engajar a fazer, ter um prazo. Você não diz assim, eu queria tanto fazer tal coisa, eu quero no próximo ano começar um projeto com adolescentes. Para com isso. Quanto tempo você tá nisso? Infelizmente eu conheço muita gente que tá, há tempo. Gente, eu tenho pessoas que começaram a fazer esse treinamento em 2020. Cheio de ideia boa, cheio de capacidade, mas não fez nada. Estão esperando esse momento incrível que não existe. Não existe momento incrível, perfeito para a gente começar. O momento perfeito é a hora da obediência, quando a gente diz, sim, Senhor, vou começar. A vida tá uma loucura, as coisas estão meio, parece que não vai, mas Deus está te chamando, Deus está com você. Então, seja corajoso, tá? Então, anuncie, celebre, registre esse começo. Ele é pequeno, ele é simples, começou com 2 pessoas, começou com 3 pessoas, começou, que maravilha, não é mais uma ideia, não é mais um rabisco no papel, é uma realidade. E não importa o tamanho dessa realidade, toda realidade é melhor que uma fantasia. Amém?
Deu para entender isso aqui? Deus está te chamando para viver uma realidade. Para de idealizar coisas gigantescas. Hoje as pessoas estão vivendo o ministério para si mesmas. Grandeza. E quer que as coisas, né? Pensa no ministério. O ministério é o seguinte, é que uma pessoa seja alcançada pelo evangelho. Se você gastar a sua vida inteira e uma pessoa conhecer Jesus, a sua vida valeu a pena. Entendeu? Entendeu? Colocar uma data, colocar um prazo para as coisas começarem é o seguinte. Se eu vou começar com o meu filho, né? Então, toda quinta-feira nós vamos comer um hambúrguer e vamos conversar sobre um tema. Tá marcado. Toda quinta a gente tem esse compromisso. Entendeu o que é um prazo? Filho, olha, marca aí na tua quinta-feira que a gente vai começar nessa quinta agora. Vamos ver como é que vai ser. Cada quinta vai ser melhor, vai ser estruturado, mas eu vou começar. Por exemplo, você marca assim, todo domingo de tarde vai ter um encontro na minha casa às 15 horas. Aí eu vou me programar para isso, mas eu já marquei na minha igreja. Olha, meninas, quero marcar com vocês um encontro lá em casa pra gente conversar. Eu quero saber as ideias de vocês, o que vocês gostariam de aprender, de conhecer. Eu tô com umas ideias, vamos conversar junto sobre isso. Isso já é começar algo, mas tenha um compromisso. Quando você marca, você vai correr para fazer aquilo dar certo. Então, ter um prazo vai te ajudar demais. Combinado? Vamos lá. Número 7. Tô até já trocando o dedo aqui. Número 7, oração. Já você trouxe a oração lá pro final? Não. Essa oração é antes, durante e depois. Mas a ideia aqui da oração é o seguinte: seja dependente de Deus. Viva o ministério nessa dependência. Viva nesse entendimento de que você nada pode fazer sem Deus. A gente vai lembrar lá de João 15. Eu preciso estar ligado à videira. Não tem outro caminho. Se eu não estiver ligado a Deus, eu posso fazer até coisas legais, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho contatos, porque eu tenho recursos e porque eu sou bom em alguma coisa. Mas isso não vai ter fruto. Entendeu? Você vê aí, tem muita gente com ministério bonito, impressionante, mas que não tem fruto. Deus nos chama para frutificar. E não é o fruto que a gente quer, é o fruto que Ele quer. Você tem que saber, Deus, que fruto que o Senhor quer. Não é o fruto que eu quero, não é a mudança que eu quero na minha igreja, não é a mudança que eu quero nos adolescentes. É o que Deus quer fazer. E eu digo, Deus me capacita para fazer o que o Senhor quer que eu faça. As coisas mudam nessa perspectiva. Precisam mudar. O nosso próprio ânimo depende disso e eu quero falar sobre isso. Como é que está o teu ânimo ministerial? Nós temos visto uma epidemia de ministros cansados, exaustos, mas é um cansaço espiritual, sabe? Gente, assim, eu não tenho mais força para aguentar esses adolescentes. Eu quero entregar, eu tô doido pra alguém chegar e dizer que quer assumir esses adolescentes que eu não aguento mais. E isso só mostra a nossa exaustão, a gente tá cansado. Onde é que a gente chega com isso, minha gente? Somente uma vida de oração consegue nos reerguer o ânimo de servir a Deus e de avançar mesmo quando as situações estão pesadas. Porque a gente precisa lembrar, ministério é guerra. E às vezes a luta é com você mesmo. É a batalha na mente, é lutando contra a tua insegurança, contra o teu pecado, contra as adversidades que surgem na tua vida. Porque o teu ânimo vai afetar o ministério. Sem dúvida. Você precisa nutrir essa alegria. Cuida da tua alegria, crente. Cuida com zelo do teu ânimo de servir a Deus. Não seja aquele líder que faz as coisas porque tem que fazer. Você não vai motivar ninguém se você não estiver motivado. Você não vai incendiar corações se você não estiver pegando fogo. Entende? Então a gente tem que ter também um ministério de coerência.
Você está no ministério compartilhando uma palavra viva. Você bebe dessa água? Você bebe dessa fonte que você está apresentando para os adolescentes? Ah, vamos falar de santidade. Você vive essa santidade que você prega? Quando eu falo dessa oração, eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu não estou falando só de falar. Eu estou falando de ouvir. Aí tem ouvidos que ouvem a Deus. Estou falando com você. Você tem ouvidos sensíveis à voz de Deus? Você tem ouvido a Deus? Ou você tem feito um ministério aí de acordo com a tua cabeça? Ou você tá aí toda hora buscando alguém falar, procurando curso, procurando live, procurando um monte de coisa para ter uma ideia? Cadê Deus na tua vida? Cadê a oração na tua vida que te instrui? Quantas ideias saíram não só de copiar alguém falar, mas de Deus. Deus falou comigo que eu preciso fazer isso na minha igreja. Deus falou comigo que tal coisa tem que acontecer. Porque Deus fala. Se essa comunicação não está acontecendo, o problema não é com Deus. Só uma dica. Precisamos despertar para isso. Porque a oração, esse relacionamento com Deus vai nos dar o gás que a gente precisa, a força que a gente precisa. A nossa força vem de Deus. A nossa força vem de Deus. Graças a Deus. Porque se viesse de nós mesmos... O que eu quero dizer é que sem essa força, sem esse ânimo, você vai ser um líder fraco. Quando eu falo líder fraco, é assim, não tô me sentindo bem, vou desmarcar o discipulado hoje, não tô legal. Tô tão desanimada, sei nem o que eu vou falar pra esses adolescentes, sabe? Desmarca tudo. É gente que não pode estar sentindo uma coisa que é um líder emocional. Tá desanimado, desmarca as coisas. Não tive muito apoio, desmarca a programação. Aí o ministério é desequilibrado igual o emocional do líder. Pelo amor de Deus, gente. O nosso ministério é espiritual. E é um trabalho. Nem sempre a gente vai se sentir assim inspirado, uma coisa assim, hoje é o discipulado com adolescentes, eu tô assim, num nível. Não, é trabalho. Muitas vezes é isso. Eu vou porque eu preciso ir. Ok? Às vezes é essa verdade, no e crua mesmo. Porque às vezes a gente quer enfeitar tanto o ministério, né? Só vou se eu sentir assim muito inspirado. Às vezes tem inspiração. Você vai pelo dever. Você vai falar o que precisa ser falado. Amém? Então o que a gente viu agora? Coloque um prazo para começar. Gere essa pressão boa em você de te impulsionar. Senão você fica procrastinando. Chega de procrastinar, ok? Segunda coisa, vida de dependência, a oração. Falar com Deus, ouvir Deus e viver uma vida de ministério em dependência do Espírito Santo. Passo número 8. Busque ajuda. Que maravilha. Buscar ajuda. Como que é isso pra você? Como é pedir ajuda pra você? Você é uma pessoa que tem facilidade de pedir ajuda? Às vezes, nós somos as pessoas que têm facilidade de ajudar. O que precisar pode contar comigo, mas pedir ajuda... E eu já falei, eu não tô falando aqui de montar equipe não, tá, gente? Eu já falei aqui sobre montar equipe, né? A gente não tá voltando aqui pra montar equipe, a gente tá falando aqui sobre pedir ajuda. Às vezes isso vai ser... com quem tá na nossa equipe, isso vai ser às vezes com pessoas que nem fazem parte do Ministério de Adolescência, mas que a gente precisa daquele help naquele momento. A gente sempre acha que as coisas do nosso jeito são melhores. A gente sempre acha que a nossa ideia é boa, que do nosso jeito é sensacional. Mas, às vezes a gente precisa de cooperação. E tem coisa que a gente não vai conseguir. Aprenda a depender das outras pessoas. Muita coisa que Deus vai fazer na nossa vida é através de outra pessoa. Então, seja uma pessoa tranquila em pedir ajuda, em pedir desculpas, né?
em pedir oportunidades, em pedir dicas. Por favor, não sei fazer isso, pode me ensinar. Por favor, eu tô sem ideias, pode me ajudar. Porque a gente sempre quer ter a pessoa, quer ser a pessoa que tem as respostas, quer ser a pessoa, principalmente líderes, né? Porque líder, acho que tem que dar uma palavra para todo mundo, tem que ser, sabe, aquela pessoa assim, meio mística. Assim. Olha, Deus tá me falando isso sobre você. Olha, gente, eu tô precisando de uma palavra, eu tô precisando de férias, eu tô precisando de oração, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Então, seja uma pessoa aberta para pedir ajuda, para receber ajuda. Isso é muito, muito bom. Número 9. Nesse ponto ainda de pedir ajuda, só uma coisa que eu esqueci de falar, mas ter gente envolvida dá mais trabalho. Quanto mais gente estiver envolvida no seu projeto, mais trabalho você vai ter, mas vai ser muito maior o alcance que você tem com o projeto. Tá? Uma equipe menor, menos trabalho, mas menos alcance também. Uma equipe maior, mais trabalho, mas também mais alcance. Aí você tem que entender qual que é o seu tamanho, voltar lá pro ponto 4 e lembrar qual que é o tamanho. A gente tem que ser do tamanho que Deus quer que a gente seja. É isso. Número 9... é uma coisa muito interessante que é o quê? Só o trabalho com uma estrutura, que a gente tem que pensar na estrutura do trabalho e não no conteúdo. E esse capítulo 9, esse passo 9, é exatamente o bônus que a gente tem com isso aqui, ó. O ponto 9 é pensar em que estrutura eu vou colocar esse material. Pensar na estrutura que eu vou colocar o material. Por que eu disse que é o bônus? Porque você não vai ficar preparando lição. Isso aqui é a maior dificuldade das pessoas em ministério. O que eu vou falar? O que eu vou ensinar? O principal é a mensagem bíblica. E o que tem aqui é Bíblia administrada em porções estratégicas na linguagem dos adolescentes. Isso aqui não é ideia da minha cabeça, isso aqui não é teorias de outras coisas, isso aqui é Bíblia. Se você abrir, você lê, você vai ver. Isso aqui é Bíblia, palavra de Deus. E aí, se você já tem o material, você vai pensar em que estrutura eu coloco isso. Então, esse nono passo é administrar a estrutura. Aí, coloca aí, anota os passos. Onde eu vou colocar a estrutura da escola? O conteúdo eu tenho, qual a estrutura, ok? Então, no ponto 9, você vai estruturar. Começa a pensar aí, anota. Local. Onde vai funcionar a escola de discipulado? Na minha casa? Na garagem? Na salinha da igreja? Na rua, debaixo de uma árvore? Onde? Local, define local. Pessoas, nomes. Começa a anotar aí quem vai me ajudar com tal coisa, quem vai fazer tal coisa. Ou não é equipe, começa a pensar nomes dos adolescentes. Ah, o filho da fulana, anota aí. Tenho que falar com o filho da fulana, que ele tem... Ah, aquele menino que se mudou aqui pra rua tem 12 anos, vamos chamar ele pro projeto. Começa a anotar os nomes das pessoas que você vai trabalhar. Começa a orar e dizer, Deus, me mostra quem são esses adolescentes que eu preciso ir atrás. Porque às vezes a gente quer igual igreja, que é uma coisa terrível agora, as epidemias, uma epidemia que dá nas igrejas, dizer assim, a gente tá aqui, abre a porta do templo, todo domingo, estamos cantando, ensinando a palavra de Deus, quem quiser vir, que venha. Não é assim não, minha gente, nós somos chamados aí pra fora. Você vai atrás desse povo. Não é só montar a classe de discipulado e dizer assim, olha, abrimos uma escola de discipulado para adolescente, bota lá um post nas redes sociais, diz quem quiser vir, vem. Vai ninguém. Esse trabalho de chamar pessoas demora, viu? Aí tem gente que diz que vai e não vai, tem meninos que vai 2 vezes e não volta. Essa parte dá trabalho, viu? Você vai pensar na duração de cada aula e na duração da escola. Eu vou fazer um encontro nos sábados. Vai durar 3 horas. Eu vou começar às 2 da tarde, vou até às 5.
Ou não, só dá para ser 1 hora, vai ser na segunda-feira à noite e é das 7 às 8 da noite. Que duração que vai ter esse programa para você? Então você tem que pensar, quanto tempo vai durar a sua aula? E aí, depois disso, contando quanto tempo vai durar o encontro, você vai calcular quanto tempo vai durar a escola de discipulado. Porque se eu tenho 3 horas na semana, eu consigo ter uma escola um pouco mais rápida. Se eu só tenho 1 hora na semana, eu vou ter uma escola um pouco mais prolongada. Então, calcula esse tempo. Como você vai coordenar os eventos, as palestras, oficinas e formaturas? Você vai colocar tudo isso aqui. Quem que eu vou chamar tal dia? Quem que eu vou chamar para fazer tal palestra? Que ideia que você teve enquanto a gente falava sobre as escolas? Que você já pensei na fulana. Ah, mas parece tão difícil, eu acho que não vai dar. Para de pensar nas impossibilidades. Esse é um ponto de planejamento. O ponto, passo 9, é planejar a estrutura. Planejar a estrutura, porque o conteúdo você já tem. E essa base faz a gente funcionar, porque se tiver ou não oficina, a aula vai ter. Se tiver ou não a festinha, o evento especial, a aula vai ter. Então, trabalhar com a escola de princesa e trabalhar com a escola real nos dá o principal, que é o conteúdo bíblico das formações, tá bom? Então, comece a estruturar onde vai caber isso aqui. Onde eu vou colocar? Em que formato? Vou trabalhar EBD? Então, coloca aí quantos domingos vai ser. Deu para entender aí como é que você vai fazer essa parte? Número 10. Se tiverem dúvida, gente, nesses pontos todos, coloquem aí. Eu quero gravar uma aula só de perguntas e respostas. Porque muitas vezes as perguntas são específicas. E tem muita coisa que depois das formações eu vou acompanhando pessoalmente com cada coordenador. Então, existem coisas que a gente vai trabalhar de forma individual. Então, tudo que eu tô falando aqui é muito geral, né? Porque quando a gente vai ver cada realidade, cada construção de projetos, e é muito lindo ver o que Deus está fazendo, porque Ele vai colocando para cada pessoa um sonho diferente, uma ideia nova, e aquela pessoa vai construir um ministério que tem o conteúdo da Escola de Princesas, mas é totalmente diferente do que a gente está fazendo na África. Então, tem projetos no Brasil, tem projetos em Portugal, tem projetos em Moçambique, tem projetos em Guiné-Bissau, em Angola. Então, tem... E cada um é único. Cada um é... Porque tem a cara que Deus quer dar. Isso que é legal. E o meu objetivo aqui nunca é... Ai, gente, olha, criei a escola de princesas, criei a escola real, então todo mundo tem que fazer assim, assim, não. O nosso objetivo aqui é abençoar. Faça o que Deus te chamou para fazer. O material você usa de maneira a contribuir com o teu ministério. Esse é o nosso objetivo. Amém? Então, a gente já tem o conteúdo pronto. E você vai ser um mediador desse conteúdo, né? Só para mostrar para vocês alguns exemplos aqui, vou pegar algumas aulas para mostrar para vocês como é ser esse mediador de conteúdo. Aulas de introdução bíblica, tá? Aí nós temos aqui, por exemplo, como ler a Bíblia. Aí tem ler diariamente, ler com atenção, ler com atitude de oração, ler repetidamente, ler para meditação. São alguns pontos que tem aqui. Aí você vai na aula dizer, abra um livro na página 21 e vamos ler como ler a Bíblia. Aí você vai ler diariamente, ler com atenção, ler com... Não. Você vai dizer, primeiro ponto, ler diariamente. Aí você vai mediar esse assunto. Por que diariamente? Porque nós precisamos meditar nessa palavra diariamente. Por que com atenção? O que adianta uma leitura desatenta? Só para bater aquela meta de leitura diária. Vale a pena? Ler com atitude de oração. Por que orar enquanto nós lemos a Bíblia? Por que repetidamente? Então, você vai explicar cada ponto. Ser um mediador é exatamente isso. Aí nós temos aqui a preparação, a leitura, as perguntas que a gente pode fazer enquanto faz a leitura bíblica, né? Quem está no texto, o que? Onde está acontecendo isso? Como? Por quê? Para entender o texto e o seu contexto, como fazer a aplicação pessoal dessa leitura que a gente está fazendo. Então, o mediador vai trabalhar os pontos que estão aqui, mas ele vai além.
O livro ele não é feito para ser lido na sala de aula, mas para ser discutido, para ser comentado. É por isso que a gente faz esses pontos para que eles sejam abrangentes, porque a turma e cada turma vão ter níveis diferentes de contextos teológicos que a gente vai ter que trabalhar. Lá para o final, por exemplo, a gente vai falar de sexualidade, antes da gente falar sobre pureza, a gente vai falar sobre corrupção do desejo. E aí, a gente tem aqui os pecados voltados à área da sexualidade, e eles estão pontuados aqui, deixa eu achar essa lição. E aí, achei. E aí, a gente vai pontuar e falar sobre cada um deles, aí você vai trazer exemplos, você vai trazer perguntas para eles. Vocês já viveram isso? Vocês conhecem alguém que viveram isso? Qual a experiência? Qual o testemunho? E essa mediação que vai enriquecer os temas. Porque a ideia da escola é que ela seja uma escola onde há troca. E o ensino, ele só prevalece nesse ambiente de troca. Ninguém é tão poderoso assim que só tenha para dar. E também não receba. Então, a gente tem que estar preparado também para receber. Isso é uma maravilha. O quanto a gente aprende também com os adolescentes. Eu sempre saio muito enriquecida de sala de aula com adolescentes. E a gente sempre passa muito. Sempre é essa troca de um para o outro também. Tem alguma coisa que um adolescente fala que o outro desperta, né? Alguém já teve uma experiência com Deus e compartilha. Esses dias, um adolescente foi contar um testemunho e falou que sempre estava orando e tendo um tempo devocional, mas que um dia muito especial Deus se revelou para ela e ela sentiu a presença do Espírito Santo e ela passou horas na casa dela chorando na presença do Espírito Santo e ela compartilhou aquilo e todo mundo ficou motivado e logo todo mundo começou a ter um tempo assim também de busca por Deus para viver essa experiência, né? Então, nada como um adolescente compartilhando com o outro essas experiências com Deus. Então, nada de sala de aula, a gente só tá falando. Então, seja e se posicione como um mediador. Vamos só relembrar aqui, o passo número 6 é colocar um prazo para começar. Diga data, dia, hora. Estabeleça isso, tá? Mesmo que você não esteja tudo planejadinho, mas comece e você vai... Gente, as coisas vão ganhando forma na vida real. Uma coisa é um projeto na nossa cabeça. Outra coisa é esse projeto acontecendo. A dinâmica muda. Você precisa da realidade. Tem gente que tá dizendo assim, não, deixa eu planejar tudo para poder acontecer. Nada vai sair do jeito que você planejou exatamente. Você tem que pisar o pé no chão para saber como é o chão, para se planejar para esse chão. Então, tem que começar. Oração, debaixo da dependência de Deus, passo 7. Passo 8, buscar ajuda. Estar sensível a não construir um ministério só, independente, ok? Passo número 9, cuidar da estrutura para o conteúdo. Cuidar da estrutura para o conteúdo significa que eu tenho um conteúdo bíblico e que ele precisa de uma estrutura. Qual estrutura eu vou dar para esse conteúdo? 10. Comece. O último ponto é comece. Comece. Você só vai aprender de verdade no processo. Você precisa abandonar a sua insegurança, abandonar o seu medo, abandonar a sua vergonha, abandonar as suas frustrações de coisas que você já tentou antes e não conseguiu. Você precisa de libertação para começar um ministério. Você precisa do auxílio de Deus e você precisa de coragem. Então, tome coragem. E um desses pontos é colocar data. É uma coisa poderosa, gente. Coloque data para começar. Comece o seu projeto. Tem gente que vive pedindo dica, mas não toma iniciativa, não avança. Então, não adianta você ficar mandando mensagem dizendo, Jade, como é que eu faço isso? Jade, se acontecer isso, se acontecer aquilo, deixa acontecer, vamos tendo a experiência. Você precisa dessa experiência. É a experiência que vai formando esse líder. Você só vai ter bagagem, testemunho, resolver problemas, deixa eles virem.
Vamos vivenciar essa escola de discipulado. Vamos ver que cara ela tem, que cor ela tem, que cheiro ela tem. Vamos experimentar. Começa. Cria coragem. E hoje eu quero que você termine essa aula comentando assim: eu sou forte e corajoso. Vou começar. Eu sou forte e corajosa. Eu vou começar. As coisas vão acontecer. Eu vou iniciar a minha escola de discipulado. Eu vou iniciar esse projeto. Amém? Eu espero que eu tenha encorajado você de alguma forma a avançar naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não desista, avance. Junte todos esses recursos que a gente entregou nesse tempo de treinamento e faça alguma coisa. Se você tem muita dificuldade de começar sozinho, envia esse treinamento para outra pessoa. Ora muito por ela para que ela some com você e vocês comecem juntas. A nossa oração é para que você seja cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus para alcançar essa geração que precisa de você. Não desista, não se acovarde diante dos desafios, mas viva um testemunho. Que você possa dizer: nesse tempo eu fiz a formação, foi o começo do ministério. E anos depois você conte as melhorias que ele teve, os avanços que ele teve, o tamanho que foi mudando, mas com essa obediência de hoje. Hoje é o dia de obedecer. Aqui e agora é a data de fazer tudo isso acontecer, tá bom? Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu espero que essa formação tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você coloque esses 10 passos em ação, que você viva esse reino para apresentar às gerações, que você aplique com sabedoria todas essas estruturas ministeriais que a gente colocou aqui, os estudos bíblicos e as práticas de discipulado segundo o Evangelho de Jesus. Eu espero que você tenha entendido bem o que é a Escola de Princesas, o que é a Escola Real, como que funcionam as especificidades desse ministério e que você comece a estruturar isso agora. Que você tenha muito sucesso naquilo que você tem se proposto a fazer e que você seja um líder, uma líder que busca educação continuada. Não pare de estudar, não pare de crescer, de buscar conhecimento, de estar ligado a pessoas que também trabalham com adolescentes. Como é bom a gente dividir as bênçãos, os perrengues dessa jornada. Então, não ande sozinho. Por mais que você esteja no ministério hoje sozinho, esteja linkado a pessoas que também estão vivendo nesse processo, para que você se desenvolva junto com elas. Então, continue no nosso grupo, continue mandando o seu encorajamento, a sua dúvida, o seu pedido de socorro também, mas vamos estar juntos, orando uns pelos outros e vivendo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês e a gente se vê nas próximas formações. Um abraço, Deus abençoe.